Você conhece alguém que ganha bem, que tem um salário sólido, talvez até acima da média, mas vive sempre no limite, correndo atrás? Aquele amigo que, na superfície, parece ter resolvido a vida financeira, mas que, se você parar para observar, está a apenas um mês de distância de um grande colapso se o salário parar de cair? Essa é a grande tragédia silenciosa da nossa economia. Muitas pessoas conseguem subir o teto dos seus ganhos, mas se esquecem de reforçar o chão sob seus pés. Elas trocam de carro, mudam para apartamentos maiores, aumentam o padrão de consumo na mesma proporção do aumento de renda. O resultado é que elas ficam ricas de aparência, mas permanecem frágeis. A riqueza real, a que garante que você nunca mais voltará a ser pobre, não é medida pelo que você ganha, é medida pela sua resiliência e pela sua distância do zero. A chave que poucas pessoas usam, o segredo que transforma um bom salário em um patrimônio inabalável, é um conceito que vai além de economizar e investir. É a mudança de mentalidade de sobrevivência mensal para a construção de andares financeiros. É a decisão de usar o dinheiro não para comprar mais coisas, mas para comprar liberdade de escolha e imunidade ao retrocesso. O que é de fato nunca mais voltar a ser pobre? Não é ter milhões, é ter garantias de que, aconteça o que acontecer, você não será forçado a tomar decisões desesperadas. É ter uma estrutura de defesa tão forte que você pode se dar ao luxo de errar, de falhar em um negócio, de ser demitido e ainda assim conseguir se reerguer com tempo e dignidade. A verdade não dita. A maioria das pessoas investe para ficar rica, para alcançar aquele teto de independência financeira, mas o grupo que jamais volta à pobreza investe primeiro para blindar a base. Eles constroem pisos financeiros estratégicos. Eles entendem que o dinheiro precisa ter funções claras, quase como zonas militares: a zona de defesa, a zona de sustentação e a zona de ataque. Vamos explorar as 3 zonas que se transformam nos 3 pisos ou andares que você precisa construir para garantir que a pobreza se torne um destino impossível. Piso 1. O buffer de tempo, comprando decisões. O primeiro piso que a maioria não constrói corretamente é o buffer de tempo. Muitos chamam isso de reserva de emergência, mas o nome é limitante. Uma reserva de emergência comum cobre 3 a 6 meses de gastos básicos. Isso é bom para pagar o encanador ou a conta do hospital, mas não te tira da pobreza permanentemente. O que tira é o buffer de tempo. O buffer de tempo é uma reserva de capital suficiente para cobrir 12 a 24 meses do seu estilo de vida atual, mas com uma função diferente. Ele existe para comprar o seu direito de escolher. Pense no trabalhador comum que recebe uma proposta para um emprego tóxico ou que precisa aguentar um chefe abusivo. Ele não tem a opção de sair. Por quê? Porque ele está há 30 dias de não conseguir pagar o aluguel. Ele está sem chão. O buffer de tempo é o seu passaporte para sair de qualquer ambiente de trabalho que degrade sua saúde mental ou física. Ele te dá a folha de pagamento de um ano inteiro, dizendo: seja demitido ou peça demissão. Você tem 12 meses para estudar, se reinventar ou procurar um emprego que realmente te respeite. Essa é a primeira e mais crucial blindagem contra a pobreza. A pobreza não é só falta de dinheiro, é a ausência de opções. Ao construir esse buffer de tempo, você está comprando a mais valiosa das commodities, o tempo para tomar decisões estratégicas e não decisões desesperadas. O buffer de tempo é como a fuselagem de um avião. Ele não faz o avião voar. Isso é trabalho do seu salário e dos seus investimentos, mas ele garante que se o motor, o seu emprego, falhar, o avião não se desintegre imediatamente. Ele te dá tempo para planejar a aterrissagem. Quase ninguém estende sua reserva além dos 6 meses, porque o dinheiro parado parece perdendo rentabilidade. Mas o investidor que nunca mais volta a ser pobre entende que a verdadeira rentabilidade desse capital é a segurança mental e o poder de negociação que ele oferece. Ele não está ali para render 12% ao ano, está ali para render 100% de paz de espírito. E a partir do momento em que você constrói esse buffer de tempo e se sente seguro de que não precisa de um salário pelos próximos 12 meses, você pode começar a construir o segundo e mais revolucionário piso, o escudo de renda, a inversão da necessidade. O segundo piso é o escudo de renda. Este é o conceito que a maioria dos consultores financeiros ignora, porque não é sexy e não vende cursos rápidos. Aqui, o seu portfólio de investimentos não tem a função de te dar a aposentadoria dos sonhos. A primeira e mais sagrada função é substituir o custo das suas necessidades mais básicas.
A maioria das pessoas almeja a independência financeira total, 100% dos gastos cobertos. O investidor inabalável mira a independência da necessidade. O objetivo inicial não é gerar R$ 10.000 de renda passiva, é gerar primeiro o suficiente para cobrir a sua conta de água e luz, depois o seu plano de celular e internet, depois o custo do seu transporte. Quando os rendimentos do seu investimento cobrem, por exemplo, R$ 500 em despesas essenciais, você atinge uma mini virada de chave. Por quê? Porque o seu salário, o dinheiro do seu trabalho, deixa de ter a função vital de manter as luzes acesas. Ele passa a ter a função de acelerar o crescimento do seu patrimônio. A cada pequena despesa essencial que você transfere para o seu escudo de renda, o rendimento dos seus investimentos, você está libertando o seu salário. Você está injetando aquele valor de volta nos investimentos, aumentando seus aportes automaticamente. Essa é a verdadeira inversão da necessidade. O dinheiro que você precisa para sobreviver não depende mais do seu esforço mensal. Ele já é um sistema autônomo. Você está literalmente pagando o aluguel e as contas com o rendimento do dinheiro que você já trabalhou para juntar. O escudo de renda é o que garante que, mesmo que você perca seu emprego e gaste seu buffer de tempo, as suas despesas cruciais, aquelas que causam ansiedade e desespero, já estão pagas por um sistema que trabalha para você. É o seu primeiro passo para se tornar independente do salário, mesmo que ainda precise do salário para ficar rico. Piso 3. O capital de ataque. A fortaleza inviolável. O capital de ataque é a sua máquina de crescimento de longo prazo, mas ele só pode ser acionado quando os pisos 1 e 2 estão totalmente operacionais. Pense nisso. Se o seu piso 1, buffer de tempo, já cobre 12 a 24 meses de sobrevivência e o seu piso 2, escudo de renda, já banca suas despesas básicas mensais, o que resta do seu salário e dos seus rendimentos não precisa mais servir à defesa. Ele pode e deve servir ao ataque puro. O capital de ataque é o dinheiro que você está disposto a alocar em classes de ativos com maior risco e maior potencial de retorno, ações, fundos imobiliários mais agressivos e até mesmo seus próprios empreendimentos, porque você sabe que se o investimento falhar, sua vida não muda. O piso 1 e o piso 2 continuam de pé, sustentando sua rotina e seu tempo de recuperação. É aqui que a mentalidade se torna não linear. Na pobreza, o erro custa caro. Um investimento ruim te leva para o buraco e exige que você recomece do zero. No estágio do capital de ataque, o erro é apenas uma taxa de aprendizado deduzida de um capital que já não é essencial para a sua sobrevivência. Isso muda completamente a sua relação com o risco. Você pode se permitir sonhar mais alto, porque a queda foi amortecida pelos pisos inferiores. O segredo de quem nunca mais volta a ser pobre está em como eles definem o objetivo deste piso 3. Para a maioria, o objetivo é o resgate na aposentadoria. Para quem constrói a fortaleza inviolável, o objetivo é o capital permanente. A diferença entre riqueza pessoal e riqueza geracional. O capital permanente é o dinheiro que você investe com a intenção de nunca resgatar. Isso exige um salto psicológico gigantesco. Enquanto você trabalha, você pensa, este dinheiro é para eu usar, para me aposentar, para comprar a casa dos meus sonhos. Mas para sair da fragilidade financeira para sempre, você precisa que uma parte crescente do seu patrimônio sirva a uma missão mais alta, a blindagem da sua linhagem. Este capital permanente é o motor que gera o fluxo de caixa que sustentará os seus netos e bisnetos. Você vive do rendimento do piso 2 e do seu salário, mas o capital permanente apenas reinveste o rendimento sobre o principal. Ele está sempre crescendo, operando em modo de juros compostos máximos, com o único objetivo de jamais parar. Isso não é sobre ser bilionário, é sobre ser a pessoa que encerra a pobreza na sua família. Quando o seu patrimônio atinge o ponto em que o rendimento anual desse capital de ataque é suficiente para cobrir não só as suas necessidades, mas também seus luxos e desejos, você atinge a independência financeira total. No entanto, mesmo neste ponto, o investidor inabalável não saca o principal, ele saca o rendimento excedente e deixa a máquina funcionando, porque ele sabe que o poder real está na perpetuidade e não no consumo imediato. O perigo da inflação de estilo de vida. É o que acontece quando você constrói o piso 1 e 2, começa a acumular o capital de ataque e, de repente, se sente seguro o suficiente para aumentar drasticamente seu custo de vida.
A sua renda sobe de 10 mil para 20 mil reais e você não investe a diferença, você a gasta, elevando o seu piso 1 de 5 mil reais para 15 mil reais por mês. Ao fazer isso, você destrói a blindagem, você elevou o preço da sua sobrevivência e, consequentemente, aumentou o risco da queda. Você se torna um refém de um salário maior. O investidor que nunca mais volta à pobreza tem uma regra de ouro. O aumento da renda deve levar a um aumento da segurança, não ao consumo. Se a sua renda dobra, você destina 80% do aumento para acelerar os pisos 2 e 3 e apenas 20% para elevar seu conforto. Essa disciplina garante que, mesmo quando você está rico, você continua operando com uma margem de segurança gigantesca. É essa margem que te permite atravessar crises sem vender ativos com prejuízo. O segredo não é a mágica do mercado, é a matemática da sobriedade. O piso 3, o capital de ataque ou patrimônio permanente, é a expressão máxima dessa sobriedade. Ele é o dinheiro que opera com a certeza de que a fundação da sua vida está segura. É o seu motor principal, que trabalha sem pressão. O princípio do nunca resgatar. A característica mais singular do capital de ataque é o princípio do nunca resgatar. O investidor que volta à pobreza usa o dinheiro acumulado para financiar a próxima grande compra, a entrada do imóvel, o carro novo, a viagem. Ele trata o capital como um balão de oxigênio. Ele usa até secar e depois precisa trabalhar duro para inflá-lo novamente. O ciclo de esforço recomeça. O investidor inabalável trata o capital de ataque como uma vaca leiteira. Ele só retira o leite, o rendimento. Jamais abate a vaca, o principal. O objetivo não é gastar o 1 milhão de reais. O objetivo é que esse 1 milhão de reais gere 100 mil de reais por ano e que ele possa viver de 50 mil de reais desse rendimento, reinvestindo os outros 50 mil de reais no principal, garantindo que a máquina continue crescendo e protegida contra a inflação. É essa mentalidade de perpetuidade que estabelece a riqueza geracional. Quando você adota o princípio do nunca resgatar, você não está mais investindo para o seu último dia de vida. Você está investindo para o último dia da sua linhagem, criando uma fortaleza financeira que as futuras crises econômicas terão dificuldade em penetrar. O paradoxo da segurança e do risco. Uma vez que o piso 1, buffer de tempo, e o piso 2, escudo de renda, estão solidamente estabelecidos, o paradoxo do risco se inverte. O indivíduo pobre de tempo e recursos é forçado a ser conservador com o pouco que tem. Ele não pode se dar ao luxo de investir em algo que demore 10 anos para dar retorno, porque precisa do dinheiro em 10 meses. O investidor com capital de ataque, ironicamente, pode se dar ao luxo de ser agressivo, não na busca por esquemas de enriquecimento rápido, mas na alocação estratégica de capital em ativos que exigem paciência e tempo, como ações de valor, negócios que demoram a escalar ou investimentos em educação e networking. Ele pode esperar 5, 7, 10 anos pelo ciclo de maturação de um investimento, porque sua sobrevivência já está garantida pelos pisos 1 e 2. Essa liberdade para pensar e agir em décadas, e não em meses, é o que confere ao investidor inabalável uma vantagem competitiva quase injusta. Ele compra quando os outros vendem em pânico, pois tem o buffer de tempo para respirar, e espera o tempo necessário para colher os frutos, sem ser obrigado a resgatar prematuramente. Quando o capital de ataque começa a render 10 mil, 20 mil, 50 mil de reais por mês, a tentação de aumentar os gastos para o limite máximo é quase irresistível. Se você cede a essa tentação, a cada aumento no seu custo de vida, você na verdade está diminuindo o seu buffer de tempo e aumentando o custo do seu escudo de renda. Você está desfazendo, de trás para frente, todo o trabalho de blindagem. O segredo do investidor inabalável é manter a dissociação psicológica entre o tamanho do seu patrimônio e o seu consumo. O dinheiro da sobrevivência deve ser mantido no piso 1, seguro, líquido, de baixo rendimento. O dinheiro do crescimento deve ser mantido no piso 3, ativo, de alto potencial, intocável. A riqueza real não é o iate, é o poder de comprar o iate sem precisar vender um único ativo do seu capital permanente. É a certeza de que a compra não diminuiu a sua capacidade de sobreviver a uma crise. É o conforto de saber que, mesmo com o iate, o piso 1 e o piso 2 continuam intactos. A matemática da imunidade. A pobreza não é um estado financeiro, é um estado de fragilidade.
E a riqueza, que garante que você nunca mais volte a ser pobre, é um estado de imunidade construído em camadas. O que pouca gente faz com o dinheiro, mas que quem faz jamais volta a ser pobre, é construir esses 3 andares financeiros com propósito e hierarquia. Primeiro, a defesa, piso 1, comprar tempo e opções. Segundo, a sustentação, piso 2, fazer os juros bancarem sua sobrevivência. Terceiro, o ataque, piso 3, criar um capital permanente que trabalha em escala de décadas e tem a missão de perpetuar a sua segurança e a sua influência sem nunca ser gasto. Quando você tem um teto de gastos que é muito menor do que o fluxo de renda gerado pelo seu patrimônio, o dinheiro se torna um sistema de proteção autônomo. Você não precisa mais do salário para se defender, você só precisa dele para acelerar o ataque. Essa é a arquitetura da invencibilidade financeira. É a certeza de que não importa o que aconteça no mercado, a fundação está selada, a casa não cai. E é por isso que, se você deseja sair da corrida dos ratos para sempre, você precisa parar de medir sua riqueza pelo que você gasta e começar a medi-la pela grossura dos seus pisos de segurança. Se você ainda não tem um capital de ataque ou se o seu escudo de renda ainda não cobre suas contas básicas, a sua tarefa de hoje é clara. O próximo real que você ganhar deve ser destinado a blindar o piso 1. Não invista para ficar rico, invista para se tornar imune à pobreza.